Olá, primeiro ano! Vamos então iniciar a correção das semanas 1 e 2 do PET volume 6. Nós vamos começar então pela semana 1, a matéria de História, e o tema é Nacional Desenvolvimentismo, Neoliberalismo e Globalização. Vamos aí, antes de começar, com alguns conceitos. O liberalismo econômico. O liberalismo econômico foi criado por Adam Smith. É o liberalismo que baseia-se na não intervenção do Estado na economia, ou seja, ele diz que o Estado não tem que intervir, que todo mundo pode comprar e vender de um país ou de outro, tira daqui e vende para lá, traz de lá e vende para cá, enfim, sem intervenção do Estado, sem taxas alfandegárias e que concorra com o melhor. Esse seria, sim, o liberalismo econômico, falando assim com as minhas palavras. Hoje o Apolo tá cantando, gente. Eu não vou nem brigar com ele para ele ficar quietinho, que tá tão bonitinho. Vamos para o nacionalismo. Preferência determinada pelo que é nacional. Exaltação dos valores de seu país de nascimento e tudo o que lhe é particular. Um patriotismo, doutrina que prioriza o Estado como fundamental e único na gestão pública. Neste caso do nacionalismo, o Estado intervém diretamente na economia. Eu vou dar um exemplo para você de nacionalismo. Na época do Getúlio Vargas, por exemplo, ele usou essa política econômica de nacionalismo. O que quer dizer? O Estado devia intervir na economia, controlando as indústrias de base, os setores de energia, comunicações e transporte. As outras áreas ficavam nas mãos da iniciativa privada. O governo devia limitar a entrada do capital estrangeiro, bem como a remessa de lucros. Então, aí já tem a intervenção, ou seja, vende-se o produto ali dentro do país, mediante aí a permissão do governo, e os acordos que ele for fazer com a empresa. O nacional desenvolvimentismo. O que é esse nacional desenvolvimentismo? Nós vamos ver um pouquinho sobre ele e sobre o neoliberalismo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um desenvolvimentismo que ocorreu no período do governo de Juscelino Kubitschek. Neste caso, era mais ou menos igual aí o nacionalismo, mas no governo de Juscelino Kubitschek funcionou assim. O Estado devia associar-se ao capital privado, nacional e estrangeiro para promover a industrialização acelerada do país. O governo buscava atrair capitais estrangeiros, cedendo às empresas multinacionais facilidades para importar maquinário e isenção de impostos por vários anos. E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma doutrina que defende a não intervenção do Estado na economia. Para os neoliberais, é dever do Estado permitir a livre concorrência entre as empresas e países, vender as empresas sob seu controle, no caso, sob o controle do Estado, para particulares, diminuir os gastos com seguro-desemprego, aposentadoria, auxílio-doença e outros direitos trabalhistas, e abrir o mercado nacional aos capitais e produtos estrangeiros, facilitando a sua entrada no país. Então, este neoliberalismo é um novo liberalismo baseado aí no liberalismo econômico com poucas mudanças. Então vamos aí para as atividades, Aí nós temos um texto, as relações no Brasil entre nacional desenvolvimentismo, liberalismo e globalização. Você vai dar uma lidinha nele, aqui inclusive fala, do nacional desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek. E você pode ler para você ter um conhecimento melhor e responder às próximas atividades. Aí tá lá, conceitue neoliberalismo. Acima no PET de vocês, antes de começar mesmo as atividades, tem o conceito de cada um desses três aí. Neoliberalismo. Defende a absoluta liberdade de mercado e uma intervenção estatal mínima sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis. Ou seja, na visão deles, só em coisas que realmente necessitam do governo, em coisas que é impossível ser administrado por particulares, que eles podem intervir. Defina globalização, é o número 2. É um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. Gente, a globalização tá aí, Através dos desenhos, dos filmes, das viagens que a gente faz,
Enfim, a gente sempre traz de um outro país um pouco da cultura, um pouco de como vivem, os produtos que eles usam, enfim, é uma globalização. Nós temos acesso a produtos de outros lugares, assim como eles têm acesso a produtos do nosso país. 3. O que se entende por nacional desenvolvimentismo é o conceito de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura com a participação ativa do Estado como base da economia. Que é igual eu falei para vocês no slide anterior. É a intervenção do Estado, é acordos feitos com o Estado para a entrada de capital estrangeiro no país, para a instalação de indústrias, entre outros. E aqui nós temos uma questão de uma universidade, né, de vestibular, e está falando assim: analise o texto. Uma das palavras mais utilizadas por Collor desde a campanha eleitoral era moderno. Prometia modernizar o Brasil e sua própria figura jovem, bem como a de alguns de seus ministros, forneciam suporte a esse tipo de discurso. Por modernização, Collor entendia a diminuição do papel do Estado, o que incluía a defesa livre do mercado, a estrutura para as importações, o fim dos subsídios e as privatizações. Então, o presidente que mais falou em privatização até hoje na história do Brasil foi o presidente Fernando Collor, apesar que existiram outros também que privatizaram empresas. O que é privatizar a empresa, gente? Às vezes tem uma empresa, né, que é gerida pelo Estado, é exemplo da Petrobras, né? É uma empresa estatal. Se o governo resolver vender essa empresa, ele vai vender para uma pessoa particular que vai administrar. Então, todos os funcionários ali vão ser funcionários, não do governo, e sim desse particular que comprou. Então, vamos lá. Para o presidente, aqui o texto se refere: modernizar o Brasil significava, letra C, adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial. Então, nós vamos agora corrigir a semana 2 do PET volume 6. E o tema é os partidos políticos e os sindicatos no Brasil. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre sindicato, antes da gente entrar propriamente dito nas atividades. O que é um sindicato? Sindicato é uma associação que reúne pessoas de um mesmo segmento econômico ou trabalhista. Surge a necessidade de um grupo de trabalhadores ter uma instituição que os represente. No Brasil, a organização sindical se dá por categorias conforme estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Um sindicato, exemplo, vou usar o Sindicato dos Trabalhadores Professores. Procuram ver o que é melhor para essa categoria e um grupo menor de representantes vai até o governo levar essas reivindicações e a gente faz, né, a nossa parte, a nossa luta diária e as nossas reivindicações sendo buscadas a cada dia. E o sindicato está aí para dar as orientações que necessitamos. Isso funciona não só na classe trabalhadora de professores, temos o sindicato rural, para os trabalhadores das indústrias, enfim, vários tipos de sindicato. Atribuições de um sindicato. Em resumo, são prestar apoio jurídico e administrativo aos seus membros associados, defender direitos e interesses da classe ou grupo de trabalhadores que estes representam, realizar a conscientização de seus membros e associados sobre assuntos pertinentes aos trabalhadores. Então, o PET de vocês trouxe aí um texto, né? Os partidos políticos e sindicatos no Brasil, que vai contar um pouco da história do Brasil aí a partir de 1930, falando um pouco sobre o sindicato e sobre os partidos políticos. Aí tem a questão número 1. Quase caldura aí agora? Infartou? Pois é. Eu ainda fiz um resumão, porque está falando assim: quais as principais mudanças observadas nos partidos políticos e grupos sindicais no Brasil de 1930 a 1994. Então, eu fiz meio que uma linhazinha do tempo aí, para poder explicar um pouquinho dos dois, né, dos partidos políticos e também explicar um pouco sobre o que acontecia com os sindicatos. Então, vamos lá. 1930 a 1945. Houve aí no mundo, então, a polarização do nazismo e do fascismo, que aqui no Brasil inspirou a criação
e a disputa pelo poder entre integralismo, que era resumido por esta sigla aí, A e B. A e B, que significa Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista, e aliancismo, que é a ANL. O que significa a ANL? Aliança Nacional Libertadora, que era um partido de cunho comunista. Então, nesse período aí, surge o controle dos sindicatos, né? No período desse sindicato surge o peleguismo e o controle dos partidos políticos. De 1945 a 1964, que é o período da democratização do Brasil, gente, o período de 1930 a 45 foi a Era Vargas, tá? 1945 a 1964, surgiram vários partidos políticos com diferentes projetos, como o PTB e o PCB, a UDN e o PSD. Nos anos de 1950 até o início da década de 1960, o movimento sindical se fortalece. Os sindicatos se transformam em interlocutores importantes dos trabalhadores diante dos patrões e do Estado. Mesmo assim, não conseguiram organizar a maioria e nem superar a dependência do Estado. Em 1964 e 1979, já no período da ditadura militar, que a ditadura militar iniciou em 1964, daí durou 21 anos. Então, nesse período da ditadura militar, predominou o bipartidarismo. O que é isso? Ter somente 2 partidos políticos. O Arena, que era do governo, que apoiava o governo, e o MDB, que era uma oposição consentida dentro do governo, porque eles perseguiam os partidos políticos contrários, políticos, né? Então, só tinha 2 partidos políticos no período da ditadura. E os sindicatos também foram controlados, né? Os diretores sindicais foram presos, caçados, exilados, né? Então o sindicato nessa época aí passou um perrengue. E a partir de 1979, iniciou ainda aí no governo da ditadura militar, a partir da lei da anistia, houve a criação de muitos outros partidos políticos, como por exemplo PDS, PMDB, PP, PTB, PDT, PT, né? E a partir desse momento também os sindicatos passaram a agir de acordo com o interesse da classe trabalhadora, que é o sindicalismo autônomo. Não era liderado nem por pelegos e nem por comunistas. Vocês entenderam? 2. O que foi o peleguismo? Agentes sindicais favoráveis ao governo que colocavam o interesse nacional acima dos interesses da classe trabalhadora. Então, dentro do peleguismo tem os pelegos. Os pelegos eram os caras, eram os agentes que, ao invés de olhar a classe trabalhadora, lutar pelos direitos da classe trabalhadora, olhava primeiro o interesse do governo. 3. Quais as características do novo sindicalismo? O novo sindicalismo era autônomo, não era subordinado ao Ministério do Trabalho e não eram liderados por partidos ou pelegos. Aí nós temos aí a atividade 4, é uma questão também de vestibular, que pergunta assim: o governo Vargas tornou-se sinônimo de intervenção estatal, embora essa política intervencionista tenha adquirido força no Estado Novo, por ser percebida durante toda a chamada Era Vargas. Sobre a Era Vargas, é correto afirmar? A resposta correta é a letra D. O movimento sindical passou a ser tutelado já no início do primeiro governo Vargas, com a Lei de Sindicalização, em março de 1931, e, em decorrência, o sindicato tornou-se um colaborador do Estado, com o objetivo de intermediação e atenuação do conflito entre capital e trabalho. Então é isso. Se foi útil para você, curte, se inscreva, compartilha com seu colega, dá essa forcinha aí para mim, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até a próxima.